Bom dia, gente. Tudo bom? Hoje nós vamos ter a oficina interdisciplinar de Psicologia 2 e Educação da Matemática, onde vocês assistirão um vídeo da professora Elis, que ela gravou e mandou, e vou passar para vocês. São de 27 minutos, então vocês vão assistir comigo para que nós possamos construir essa oficina. Ok? Vamos lá. Olá a todos, meus queridos acadêmicos. Hoje vamos conversar sobre a estruturação da nossa oficina interdisciplinar. Nela, estabelecemos uma relação entre a disciplina Educação Matemática 1 e a disciplina de Psicologia 2. Nós, professores, buscamos multiplicar conceitos presentes nas discussões proporcionadas pelas duas disciplinas ao longo desse semestre. Elegemos uma teoria chamada Teoria dos Campos Conceituais, pois a mesma trabalha com a formação do conceito. Para trazer o lance, Albert Verdon, o criador dessa teoria, é que se aprende na trama e não através de conceitos linearmente sequenciais, mas rodando meados de uma rede de conceitos, presentes em situações de vida. Vocês podem confirmar-se ainda nas transmissões das referências. Verdon, o criador dessa teoria, indagava sobre o que é resumidamente a teoria dos campos conceituais. Ele responde: é o resultado de muita pesquisa com estudantes, que nos leva a compreender como eles constroem o conhecimento matemático. É fundamental para ensinar a disciplina de matemática, pois permite prever formas mais eficientes de trabalhar as conteúdos. A nossa oficina está estruturada da seguinte forma. Primeiro, nós colocamos o objetivo geral, que é explorar as diversas possibilidades da resolução de problemas a partir da teoria dos campos conceituais gerados Verdon, enfatizando o campo aditivo. Verdon trabalha com outros campos, como multiplicativo. No entanto, nós acreditamos que vocês teriam um melhor entendimento se começássemos a estudar o campo aditivo. Na proposta construída, traçamos uma justificativa que explica a importância do trabalho que queremos desenvolver com vocês. Qual é essa justificativa? Nós acreditamos que com o desenvolvimento dessa oficina, o futuro professor de matemática vocês terá uma compreensão acerca do processo de ensino e aprendizagem no campo aditivo, formalizado através da teoria dos campos conceituais, tendo como metodologia de ensino a resolução de problemas. No campo aditivo, a situação dos problemas para Verdon reduz-se em 6 reações ternárias, a saber: composição é a primeira, transformação, comparação, composição de várias transformações, transformações de uma relação e composição de relações. Para fazermos notando, essas 6 categorias estão baseadas na relação em 3 elementos que são estados, transformações e relações, levando em conta considerações matemáticas e considerações psicológicas. Agora, nós vamos conhecer o papel da oficina que iremos desenvolver de forma compartilhada com vocês de forma. Primeiro, vocês irão fazer a leitura dos textos sobre a teoria dos campos conceituais. Campo aditivo. Esses textos serão enviados e devem ser estudados antes da redação da oficina. Iremos criar um fórum dessa semana para tirar as dúvidas. Na minha teoria também vai ser explicada aqui nessa videoaula, certo? Depois, nós vamos assistir um vídeo que é uma entrevista com o psicólogo Gerardo Verdon, para que vocês possam conhecer suas ideias sobre essa teoria. Nós também iremos explorar os tipos de problemas no campo aditivo. Isso vai acontecer hoje ainda nessa videoaula, fiquem tranquilos. Por fim, nós iremos lançar a proposta de construção de alguns problemas trabalhados por vocês alunos, tá? A construção dos problemas será da seguinte forma: os participantes da oficina serão divididos em 3 grupos, onde cada grupo contará como mínimo 2 integrantes. Cada grupo ou dupla construirá 3 problemas, cada um referente à matéria do campo aditivo. Lembra bem? Como
no momento de apresentar os problemas e nos envio. Combinado? Então, bora lá. A teoria dos campos conceituais ela foi criada pelo psicólogo francês Gerard Vernon. Em seu doutorado, ele teve a orientação de Jean Piaget. Por isso, apresenta alguns conceitos piagetianos tão marcantes dessa teoria, como a questão dos esquemas e dos invariantes. Leia os textos indicados, certo? Por outro lado, Vernon, mesmo sendo discípulo de Piaget, diferente deste, entrou como ponto de partida o conteúdo do conhecimento e propõe uma análise conceitual desse conhecimento. Para Vernon, o desenvolvimento cognitivo depende de situações, o que Piaget não percebeu. Até mesmo porque Piaget não foi personagem na matemática. Essa teoria aborda o conceito de formação com a construção de conceitos. Enfatiza que os conceitos trabalhados pelos professores em sala de aula não são construídos de forma imediata, e sim na medida que as situações são atualizadas pelo professor. Mas não se limita apenas à situação, pois nesse processo o que ocorre é que existe uma interação educativa de um conceito novo e um conceito que já foi consolidado pelo indivíduo. Mediado, claro, pela situação posta em sala de aula e pela vivência dos alunos. Vernon organizou os conceitos em campos conceituais e os definiu como um conjunto de situações, conceitos, relações, procedimentos, representações simbólicas entre si. O campo que irei apresentar para vocês hoje é o campo adjetivo. Aqui eu preciso que vocês tenham feito a leitura no texto de Magina, para compreender as seguintes ideias. Vernon nos diz que um conceito é formado por uma perna. Que perna é essa? Primeiro, um conjunto de situações que dão sentido ao conceito. Um conjunto de invariantes operatórios se refere à propriedade do objeto matemático, mas também se refere aos procedimentos que o sujeito utiliza para lidar com as situações e as representações simbólicas que permitem o indivíduo relacionar a situação à invariante. Há aquele esquema, né? Então, o esquema que vocês estão vendo no slide apresenta, né, nos mostra a dependência dos conteúdos e a relação feita com os nossos estudantes. No campo aditivo, tudo começa pela contagem. Então, ela é a estratégia inicial da resolução de problemas. A contagem não se refere apenas a contar a lista de objetos, e sim fazer com que o aluno perceba que, se não tirarmos nem colocarmos o número, ou seja, a quantidade, né, permanece a mesma. Mas, para trabalharmos com os problemas no campo aditivo, é necessário que os alunos entendam a escrita do número, que nos transporta aqui ao sistema de numeração decimal, que, por sua vez, depende da composição aditiva, que é essa composição que iremos estudar com detalhes, apresentando e estudando os tipos de problemas do campo aditivo. Então, tem um texto da Santa Magina com o título Contribuições à Teoria dos Campos Conceituais, que irá contribuir muito para o entendimento de vocês em relação a como se dá a construção de conceitos
categorias são classificadas situações que têm um estado inicial, uma transformação e um estado final. Vejamos um exemplo. Então, numa escola, havia 2.346 alunos. Durante o ano, chegaram 321 estudantes. Quantos alunos há nessa escola agora? Percebemos então que temos uma transformação positiva. Apresentando o diagrama, fica mais fácil de mediar a aprendizagem com os estudantes, vendo aí no próximo slide que é a luz. Aqui temos o seguinte exemplo. Em uma escola existe 2.346 alunos. Durante o ano antigo chegaram 321 alunos. Então, aqui é o quê? Uma transformação positiva de 321 estudantes. E, por fim, o aluno deverá descobrir quantos alunos tem agora nessa escola. Ou seja, estamos pedindo o estado final dessa transformação. Porque nós vemos o estado inicial, nós vemos também a transformação. Já no próximo slide, estamos mostrando o estado inicial de alunos, o estado final de alunos em uma determinada escola. E pedimos qual foi a transformação ocorrida. Vamos ver uma transformação desse tipo? Então, olha lá. Joana tinha 146 bombons de chocolate. Compartilhou alguns com as suas irmãs e agora ela tem 137 chocolates. Quantos chocolates foram compartilhados? Essa é a transformação que nós estudamos temos que descobrir e resolver. Vejamos o seguinte exemplo. Ana tinha em sua coleção 20.578 selos. Ela deu a sua irmã dela 1.571 selos para que ela iniciasse sua coleção. Quantos selos Ana tem agora? Vemos que temos uma transformação negativa, mas ao invés de formular o problema dessa forma, nós também podemos pensar e anunciar assim. Ana tinha em sua coleção 20.578 selos. Sua irmã dela quer iniciar a coleção e contando mediana 1.571 selos. Quantos selos Ana tem agora? Nesse exemplo, não existe nenhuma palavra que indique a retirada, ou seja, a subtração. É isso que nós, professores, não estamos acostumados a fazer. Eles sempre querem dar dicas ao aluno para ele fazer a conta, né? A mais, a menos, e na teoria dos campos conceituais, isso não existe, tá certo? O aluno tem que analisar as situações postas. Nesse slide 14, agora, nós vamos apresentar a categoria de comparação, talvez a mais difícil dos três. Nessa categoria, são classificadas as situações nas quais é estabelecida uma relação entre duas quantidades. Uma denominada de referente e outra denominada de referência, do correio e socorro. Então, vejamos um exemplo retirado de Santana de Correia, ensinando adição e subtração, experiência de professores. Então, temos vídeos diferentes, certo? Vamos lá, então. Carlos tem 7 anos a mais que Thaís. Sabe-se que Thaís tem 55 anos. Então, quantos anos tem Carlos? Observe que os diagramas lá de comparação indicam a relação entre referente e referente. Nessa categoria, sempre é feita uma relação entre duas quantidades. Imagina, classifica a categoria de comparação como 2 tipos de
Vamos orar com verso 16. Então, apesar do conceito de transitivo, você perceberá que a diferença de abordagem em relação à maneira tradicional não se restringe ao enunciado. Os caminhos que o aluno usa para resolver o desafio do enunciado são importantes e devem ser valorizados na discussão. Então, esses aí são os créditos da nossa apresentação. Os livros do texto eu continuo para vocês, tá? E o resultado. Dedicação, esforço, economia, conversa de tudo para que tenhamos sucesso e apoio com vocês. Obrigada. Então, gente, aqui foi o vídeo aula que ela colocou, é mais ou menos isso que a gente já entendeu. Vão criar 3 situações, problemas, as duplas ou as equipes com 3 componentes cada, e explicar qual modelo está apresentando, se é comparação, se é transformação ou se é composição. Tá certo? Aí, antes disso, vamos iniciar uma dinâmica, certo? Onde nós possamos estar socializando a dinâmica de 2 minutos, coisa rápida. Eu gostaria que todos viessem para o meio, centro, todos. Todos aqui no centro. Todos aqui no centro para a dinâmica. Olha, essa dinâmica é chamada, na dinâmica, folha de papel, certo? Eu vou passar uma música onde você não está ouvindo e eu vou estar pedindo o que é para ser feito nessa dinâmica, correto? Depois socializamos. A quadradinha. Escutando a música, vocês vão machucar essa folha. Então, vocês fizerem uma pode machucar, machuca. Vocês viram que eu coloquei uma música de quem? Do Santos. O nome da música? Uma onda. E as nossas vidas, em algum momento, é como uma onda, não é? Por isso, nesse momento, todos
tentar colocar a folha do jeito que se encontrou inicial. Nada difícil. Desmachuca, tente colocar do jeito que estava. Todos já desenrolou aí? Já. Observe que todos estão muito machucados, muito mesmo. Outros não tão machucados, algumas dobraduras apenas. Outros mais machucados ainda, bem mais machucado que a primeira, e assim sucessivamente. O que é que nós entendemos com isso? Comente vocês, socialmente, o que é que vocês entenderam? O que é que está tirando de aprendizado? Uma vez que nós tínhamos uma folha intacta, uma folha sem nenhuma, pelo menos à vista, um machucado, e aí nós machucamos e encontrou nessa situação. O que é que vocês imaginam? Por mais que a vida machuque, que a gente tem que consertar, mas vai sobrar marcas. São as marcas da vida. E não só machucados, as coisas boas também acontecem. quando aprendizados, não seremos Não serem bem colocados Uma transformação. Existe também aí, querendo ou não, a transformação, a composição de algo que a gente aprende, não é isso? Com o erro ou o acerto, na comparação, porque a gente compara o antes para o momento atual que nós vivemos, e é como se nós fôssemos no rio e nunca jamais possamos tomar 2 banhos no mesmo rio. Entende? Porque porque água não é vida. o rio, ele corre, é água que ele não para, não é algo parado. Então jamais, mesmo que voltamos lá, jamais possamos tomar um novo banho com a mesma água. E isso é a nossa vida. A nossa vida passa por esses obstáculos, por essas situações. E é isso que eu queria deixar de aprendizagem. Que essas dificuldades, eu acho que a dinâmica caiu certo para o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo. Uma prova bastante complexa, o nível de entendimento, uma criação de 3 a 5 laudas, né? Difícil, gastou um pouco de tempo da nossa oficina, mas vamos tirar a aprendizagem disso tudo e criar a nossa oficina, que já escutamos no vídeo, a dinâmica, e agora vocês vão criar essas 3 situações, problemas, envolvendo composição, transformação, comparação, tudo dentro do campo conceitual das estruturas aditivas, tanto para protótipo e extensões, ok? Vamos agora então nos dividir com suas duplas que já foram formadas anteriormente, ou em equipes de 3 componentes, e vamos criar agora em cima do vídeo aula que a professora Eunice passou, nossas criações para depois organizar. Lembrando a todos vocês alunos que esses exemplos que vocês vão criar agora é baseado em uma turma do 6º ano do ensino fundamental. Uma vez que entendemos que muitos alunos chegam a essa série com bastante dificuldades nessas operações de aditivas ou de explicação, mas vamos trabalhar com aditivo, ok? Então daqui a pouco chamarei a primeira equipe ou a primeira dupla à socialização. A primeira equipe a se apresentar, o aluno Biratã Bianchi, Evanildo e Renilda. Foca eles agora. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre o assunto da do campo aditivo, e eu fiquei com a composição. O problema
que é composição, uma forma simples, né, que a gente não pode assimilar de forma rápida para conseguir o resultado. A minha parte é transformação. Transformação é um problema, tem uma situação inicial e uma situação final. Por exemplo, vou usar nomes, né, do cotidiano, vocês veem para mundo. Então, o exemplo é o seguinte: Carla tem R$15 para comprar 2 peixinhos, sendo que cada peixinho custa R$5. E aí, com quantos peixinhos Carla ficou? Olha, se cada peixinho custa R$5 e eu comprei 2, eu vou gastar quanto? 10, não é? Se eu tenho 10 para chegar a 15, vamos contar no dedinho? Porque no dedinho a gente aprende com mais facilidade, né? Não tem tempo para sentar no chão, para a gente montar nas pedrinhas, a gente vai utilizar o quê? Os dedinhos. 10, com mais 1, 11, com mais 1, 12, com mais 1, 13, com mais 1, 14, com mais 1, 15. Então, Carla ficou com R$5, ok? E agora, a nossa amiga Biratã vai dar continuidade com um paraço. Eu fiquei aqui com uma brincadeirazinha de bateu e explodiu, jogo da bomba. Então vou desenhar aqui no quadro a brincadeira e raio ferrado. Vamos dividir essa brincadeira em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 20. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ver se tem 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A nossa brincadeira é a seguinte: Jânia está na casinha 14. Jânia é coleguinha da gente. Cadê ela sentadinha? Jânia. Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, Jânia está aqui. Nossa coleguinha Márcia, ela está na casinha 5. Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está Márcia. Quantas casinhas vocês acham que está na casinha que está no jogo? Quem está na frente? Jana está na frente. Com quantas casinhas Jana está na frente? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 5 mais 9 vai ser igual a 14. Jana está na frente com 9 casinhas. Agora teremos mais um grupo, e só lembrando que todas as apresentações será para a turma da escola que vocês trabalham no 6º ano, tá certo? Acabou de sair do Fundamental Menor, 5º ano, está chegando no 6º ano, mudou de um professor para demais professores vários e precisa rever conteúdos que a gente entende que ele não aprendeu o suficiente até o 5º ano, ok? Com vocês, um novo grupo formado por Liege, Kizzy e Rayane. Bom dia, gente. Bom dia. Como a oficina ela é interdisciplinar, a gente resolveu falar um pouquinho só de introdução rápida sobre os conceitos, os campos conceituais e a psicologia da educação, associadas às duas disciplinas. É bem breve, viu, gente? Segundo a teoria dos campos conceituais, as competências e concepções dos alunos se constroem ao longo do tempo, através de experiências com grande número de situações, tanto dentro quanto fora da escola. Em geral, quando defrontados com uma nova situação, eles tentam adaptar conhecimentos adquiridos anteriormente a uma nova situação. O conhecimento dos alunos
podem expressá-los de forma simbólica, quanto implícito no sentido de que os alunos podem usá-lo em ação, escolhendo operações adequadas, sem, contudo, conseguir expressar as razões dessa adequação. Isso é texto de verdade. Podemos citar que nos campos conceituais aditivos há situações que envolvem composição, transformação e comparação. Relacionando a atividade proposta à psicologia, percebe-se que a teoria de Piaget está associada ao estudo do pensamento infantil. Desta forma, temos o estágio operatório concreto. Porque, na verdade, quando a professora pede para trabalhar no 6º ano, a gente vê que a gente estuda em psicologia, que ele está no estágio do operatório concreto, que é uma criança de 7 a 12 anos. Onde a criança já é capaz de separar os objetos por semelhança e diferenças, domina o conteúdo de tempo e número e surge a noção de reversibilidade. Ou seja, é capaz de desenvolver o raciocínio lógico. Então, agora a gente vai apresentar aqui e demonstrar 3 situações propostas pela professora, né, que são 3 problemas. O primeiro problema, que é referente à composição, temos: Rafael tem 57 DVDs, sendo filmes e séries. 33 são séries. Quantos são os filmes? Então, o que, é que a gente vê, o que, é que a gente percebe aqui? O que, é que a criança ela vai estar trabalhando neste problema? Neste problema. Então, a gente tem aí ela vai perceber que ela tem que estar trabalhando com a subtração. Por quê? Porque ela tem uma relação entre parte e todo, que é o que está na composição. Então, essa é a relação, parte e todo. O que é que acontece nesse problema? A gente conhece a parte e o todo, e está faltando a outra parte. Então, ele precisa fazer essa subtração para poder identificar qual é a parte que está faltando. Então, logo, o conceito aditivo aí foi da subtração, foi negativa e não a positiva. Eu vou falar agora sobre a categoria de transformação, que é a segunda. O problema que a gente fez foi isso. Manuela tinha 37 esmaltes e ganhou da madrinha 12 esmaltes. Qual a quantidade de esmaltes que a Manuela ganhou? Então, na transformação, a gente tem o estágio inicial, a transformação e o estado final. Nesse problema, a gente tem o estado inicial e a transformação. Agora a gente vai procurar o estado final. Então, esse problema trata-se de um problema, como o anterior, porém ele é uma categoria positiva, que ao invés de subtrair, ele vai somar, para saber qual é o estado final em relação aos esmaltes que Manuela tem. Então, é feita uma conta de adição, somando a quantidade inicial com a transformação, que vai dar um novo resultado, que será 49 esmaltes no total. Então, a transformação é basicamente isso, é a transformação de algo tanto positivo quanto negativo, dependendo do contexto da questão. Agora, a comparação. Fernanda e Priscila têm dinheiro nas bolsas. Do lado de fora de cada bolsa, nós escrevemos quantos reais tem dentro de cada bolsa. Elas querem comprar livros. Cada livro custa R$2. Quem pode comprar mais livros? Quantos livros a mais do que a outra essa tem para comprar? O problema compara as quantidades. Trata-se de comparação de medidas e relação entre elas as conhecidas. O problema é apresentado em 2 etapas. Na primeira, pede para a criança identificar quem pode comprar mais livros. Já na segunda, quando é perguntada quantos livros a mais ela deve perceber a subtração com o inverso da adição. Esperamos um índice de acerto inferior aos 2 primeiros, por ser um problema que envolve um raciocínio mais sofisticado, visto que requer da criança operações de pensamentos mais elaborados, utilizando a operação inversa. Dos 3 problemas trabalhados, o da comparação é o que é o mais complexo para a criança nessa fase. Porque ela vai ter que perceber que ela vai ter que usar a operação inversa, né? Então aí ela se torna um pouco mais difícil do que o da composição, o da transformação.
Agora com vocês, mais uma dupla. Wilson e Cassiano. Na verdade, é uma equipe. Só que nossa equipe ficou desfalcada. O Wilson, o Cassiano e a Elisângela que não foram aqui. Mas ela participou. Vamos lá. Vamos falar de comparação, transformação e composição nas estruturas aditivas. O que é uma comparação? Por ordem, composição. Composição pode se entender como vamos ter uma parte, seria a primeira parte, mais uma segunda parte que vai se encontrar o resultado. Como podemos formar um problema em cima desse esquema de composição? Eu montei um esquema aqui que diz: João foi ao mercado e comprou uma maionese. Porque a maionese é o primeiro elemento, que custou R$2. Aí temos aqui a segunda parte. E comprou um arroz de R$3. Então ele comprou uma maionese de R$2 e comprou o arroz de R$3. E vai se encontrar o resultado. Aí a criança vai somar para ver quanto que João gastou, no caso de R$5. Esse é o método de composição. Tem uma parte, outra parte, e ele vai se compondo, pode ter N partes, e esse método vai se compondo até você chegar a um determinado resultado. Certo? Vamos para o segundo, que é o método da transformação. O método da transformação tem um estado inicial e ela sofre uma transformação, assim como o nome já disse. Para entender melhor, é como se fosse um passo a passo. Temos o estado inicial, que vai para outro estado, aqui para 1 e 2, e ele se transforma no terceiro estado. No nosso problema, temos aqui que Maria tem 42 laranjas. Aí Maria fez um suco. Isso é uma transformação que ela tinha 42, fez uma transformação e utilizou 22 laranjas para fazer um suco. Quantas laranjas restaram? Então a criança ela vai somar, não subtraindo, aqui não é subtração não, gente. Aqui é só para separar. Então ela vai contar de quê? Começar a dar 22, contar até chegar nas 42. E não subtraindo, você está 40, 22, 23, 24, 25, para ela ir somando, aditivando aí. Que vai dar o quê? Ela vai somar com diferença, mas vai dar 20. Então ela vai, pega da 22, 23, 24, 25, 26, aí vai passando até chegar às 42. Essa é a transformação. E por último temos a comparação. Nas situações que estudam situações problema, de estrutura que liga medidas, como exemplifica abaixo. Então é a questão de mais de relação. Relação um com o outro. Como podemos colocar essa relação? Aqui. Vamos supor que Lia comprou um refrigerante que custou R$5. Aí temos que Ana comprou um salgadinho. Aqui é a Lia. É aqui, Ana. Ana comprou um salgadinho que custa R$3. E aí a gente vai ver, comparando o que Lia comprou, R$5, comparando com o que Ana comprou, R$3, qual é a diferença? No caso aqui, a diferença de 2. Esses são os métodos passados assim, brevemente, mas o entendimento que se tem sobre composição, transformação e comparação são esses. Não vamos nos alongar, mas espero que vocês tenham entendido, até porque nós já estamos bastante debatendo, então já está mais que Eu só quero lembrar as equipes aqui vendo as apresentações
aqui vendo as apresentações e das nossas discussões no vídeo aula da professora Eunice, eu quero só chamar a atenção que um aluno do 6º ano, ele ainda não se está trabalhando a questão decimal, porque é um assunto que pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, se requer uma necessidade de trabalhar números só naturais, positivos e inteiros, tá certo? Para que eles tenham uma compreensão melhor. Apesar que quando se faz a relação de produtos de mercado, ele também tem a ideia, que é um assunto do cotidiano, ele também tem a ideia do passar troco, do saber, porque está trabalhando com dinheiro, onde eles têm as moedinhas, os dinheirinhos que os pais dão, para que faça essa compra e traga o troco. Mas, só relembrando que o assunto é de 6º ano, por isso fica mais fácil para os alunos entenderem que se tem que trabalhar com números naturais. Agora, a nova equipe é formada de Aline, Alex e Sara Regina. Bom dia a todos. Eu fiquei com um problema de composição. Como todo mundo já sabe, composição a gente tem as partes para se chegar ao ponto. O problema é o seguinte: se Ana tem 4 tarefas de matemática, 3 tarefas de geografia e 2 tarefas de história, quantas tarefas Ana tem para resolver na semana? Então nós vamos fazer uma simples continha. Vocês já estão decidindo, dá para a gente fazer tecnicamente, que é uma coisa bem simples. Se eu tenho 4 tarefas de matemática e 3 tarefas de geografia, quantas tarefas eu vou ter? 7 tarefas. E mais 2 tarefas de história? Não. Então eu vou ter 9 tarefas para resolver durante uma semana. Um exemplo é sobre transformação. Nossa turma é composta por 20 alunos. Hoje vieram 15 alunos. Quantos alunos faltaram? É assim. Nossa turma é composta por 20 alunos. Hoje vieram 15 alunos. Quantos alunos faltaram? 5 alunos. Então, é assim que queremos fazer. Temos 15 alunos hoje, né? Hoje, 15 alunos. É 5 que faltaram, né? Foram 5 alunos que faltaram. Aí iremos parar por cálculo. 5 mais 5, 10. 1 com 1, 2. Então fica 20 alunos. No total, que é o que a turma tem, que é composta por 20 alunos. E 5 alunos que foram o que faltaram, que encontramos. Essa aqui é a Bom, eu fiquei com comparação. O meu professor Joana tem 20 canetas rosa e Maria tem 7 a mais que Joana. Quantas canetas Maria tem? Se Joana tem 20 canetas rosas e Maria tem 7 a mais, então será 20 mais 7. Que dá quanto, gente? 27. 27 canetas. A pessoa não entendi. Amém. Agora, mais uma equipe, ou melhor, uma dupla, Silvio e Thaís. Enfatizando, pessoal, que esse contexto do campo conceitual das estruturas afetivas também ele é uma boa oportunidade para a gente trabalhar contextualizando a realidade dos nossos alunos, né, envolvendo a vida deles, o cotidiano deles, dentro dessas problemáticas. A primeira categoria que vai ser explicada é a categoria
da categoria da composição. Então, o que é composição? O que é compor? É montar, é juntar. Então, o que é que pressupõe essa categoria? Como é que se estrutura os problemas nessa categoria de composição? Nós vamos trabalhar com partes e o todo. Na sua primeira parte, que é a parte do protótipo, que é a parte, vamos dizer assim, com menos complexidade, nós vamos trabalhar da maneira que temos as partes para chegarmos ao todo. Por exemplo, com um probleminha nós criamos o seguinte. Nossa turma no 6º ano é formada por 15 alunos da região de Irapiá, 20 alunos do povoado do Tamanduá e 12 alunos do assentamento do Matinhas. Quantos alunos tem o nosso 6º ano? Então nós vamos trabalhar com os nossos alunos para que eles desenvolvam, né, este conhecimento, eles se desenvolvam no sentido de perceber que as partes daquelas comunidades que fazem parte da nossa escola estão se juntando para formar a turma deles. Então quem é o todo da quinta série, o 6º ano? Vão ser os 20 alunos do Tamanduá, juntando com os 12 alunos do assentamento, juntando com os 15 do Trapear. Então, nesse momento, quando a gente faz a junção, nós vamos descobrir 42 alunos e 7 alunos. Portanto, eles vão perceber que, se integrando, se juntando, se compondo, 15 do Trapear, 20 do Tamanduá e 12 do assentamento. Ao se juntar essas partes, que na matemática a gente chama de parcelas, nós vamos chegar ao resultado aditivo: 5 mais 2, 7. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, eles vão perceber que aqui vai formar por 47 alunos. E a maneira de se encontrar este resultado desses 47 é somando os alunos, os elementos de cada comunidade que se juntam para formar essa turma. Lembrando também que a comparação ela pode ser trabalhada também pelo processo de extensões, que aí a gente já muda o procedimento de elaboração do problema. Ele já não vem as partes para se achar o todo, podem ser dadas algumas partes e o todo para que se descubra a parte que está faltando. Então, gente, transformação, como o nome próprio já deixa explícito, vai ser algo que vai ser transformado. Diferente das partes lá, que são dadas as partes separadas para que haja uma função, na transformação ele dá uma parte. Essa parte ela será transformada em algo para se gerar uma outra coisa. No probleminha que a gente formulou aqui, diz o seguinte: João tinha 120 reais. 120 reais. E comprou uma camiseta que custou 40. Ele comprou, ou melhor, ele gastou 40. O único dinheiro que ele tinha era 120. Ele vai precisar pagar essa camisa. Se ele vai precisar pagar essa camisa, ele vai ter que tirar esses 40 reais daqui. Se tira, vão ter que subtrair. 120 menos 40, 80 reais. Então, o que o aluno vai precisar saber? Ele vai precisar saber que ele vai ter que tirar uma quantia daquelas quantias que ele tem, ou seja, 120 reais dele foram transformados em 80. Por que foi transformado em 80? Porque ele precisou tirar 40 para adquirir a camisa. Então, foi essa transformação que ocorreu aqui. Lembrando também que a transformação ela pode ser trabalhada dentro do processo de extensão, né? Não pode estruturar como problema, na medida que nós temos, por exemplo, ele tem os 120 reais, digamos que ele comprou esta camisa, não se dá o valor desta camisa comprada, diz que ele ficou com 80 reais. Então a gente vai fazer o procedimento também da subtração do 120. Tirando os 80 que ele ficou, nós vamos descobrir que custou 40 reais. E o último procedimento, a última categoria, é a categoria da comparação. O nome é comparação.
comparar. Nós vamos comparar quantidades. Vamos ver a relação de existência que tem entre essas quantidades. É chamado referido e referente, essas quantidades. Como é que vai fazer a comparação? Nós vamos descobrir, a estrutura do problema é descobrir, na relação que existe entre eles, quanto um é a mais que o outro, quem é a mais, quem é a menos, quanto ele representa a mais. O problema clássico desta comparação tem na comparação de idades. Nós podemos comparar a idade de duas crianças. Aí se faz de duas maneiras também. Você pode dizer que um é menos ou é mais do que o outro para saber a idade, para saber quem é o mais velho, quem é o mais novo. Aí o problema que nós colocamos aqui foi: Alice tem 14 anos, Franklin tem 4 anos a mais que ela. Quantos anos Franklin tem? Então, é um procedimento que, até para a estruturação, às vezes, na hora de interpretar, a criança ela se confunde. No momento que você diz assim, ó, Franklin tem 4 anos a mais que ela. Ele não percebe essa relação de quantidade de comparação. Às vezes ele diz, Franklin tem 4 anos. Ele não percebeu que foi uma comparação em relação à idade de Alice. Então a gente trabalha justamente para estruturar, para mostrar que se ele tem 4 a mais, então nós vamos fazer a comparação à idade dela mais 4 anos. Então seria 14 mais 4. Seria 18 anos. Muito obrigado. Amém. Agora, com aqui para a apresentação, mais uma equipe, Débora, Consuelo e Marli. Bom, gente, nós iremos agora fechar a situação dos problemas que foi proposta pela oficina. Então, a colega Lene, ela vai falar sobre a composição. Bem, composição. Composição são situações nas quais se tem as partes para se chegar ao todo. Né? A gente elaborou uma situação problema que diz assim. Eu me inspirei, na verdade, até fui no pai do coleguinha de vocês, no pai do coleguinha Darlan, na verdade. O pai do coleguinha Darlan tem uma concessionária de automóveis. Pois é, na concessionária do papai Darlan, existem 30 automóveis do tipo popular, 60 veículos utilitários, do tipo utilitários, e 40 do tipo auto luxo. Quantos veículos tem nessa concessionária de carros? Agora nós iremos colocar aqui as partes que a Pró falou para a gente chegar ao resultado, ao todo, né? A Pró diz que existe quantos veículos do tipo popular? 30. Utilitários, 60. E de luxo, alto luxo, 40. Para chegarmos ao resultado, iremos juntar as partes e iremos encontrar o todo aqui. Só repetir aqui. 3 mais 6. 9. 9 mais 4. 13. Muito bem. Qual é o total de automóveis nessa concessionária? 105. Pois é. É assim que nós chegamos ao resultado quando a gente se trata de alguma situação, problema, levando em conta a convolução. Vamos falar sobre transformação. Transformação são situações que têm estado inicial, estado de uma transformação e um estado final. Fizemos um problema assim. Júlia tem R$6.700 e comprou uma bicicleta de R$1.300. Quantos reais Júlia ficou? Ou seja, 6.700. Foi o valor inicial que Júlia tinha. Ela comprou uma bicicleta de 1.300, que ficou com 5.400. Ou seja, o início, a transformação e o valor final. E o resultado final foi 5.400, ou seja, houve um processo de transformação. Agora a comparação.
Na comparação, são situações nas quais é estabelecida uma relação de duas quantidades, uma denominada de referente e a outra de referido. Eu trouxe aqui uma situação problema que envolve a questão da comparação de idades. Eu vou ler aqui para vocês. Paulo tem 38 anos. Pedro tem 15 anos a mais que Paulo. Quantos anos Pedro tem? Então a gente vai fazer aqui uma comparação. Se Paulo tem 38 anos e Pedro tem 15 a mais, como é que eu vou chegar a saber a idade de Pedro? Então Pedro tem 38 anos, Paulo. E Pedro tem 15 a mais, 15 a mais. Qual vai ser a idade de Pedro? Então eu vou pegar o 8 com 5, 13. 13 com 4 com 1, 5. Então qual é a idade de Pedro? 53 anos. Então a gente fez a comparação das idades e chegou à idade da outra pessoa. Uma vem, cada mostrando a idade e cabe a gente descobrir a idade do outro. Então aqui a gente usou o conceito de comparação. Chegando quase ao final, mais uma dupla agora, Maíra e José. Bom dia. Eu vou ensinar para vocês as situações de problemas criados por nós que foram propostas pela oficina. Eu fiquei com o método de composição. Como nós já sabemos, são situações nas quais se tem as partes de um todo. Então, a gente criou um problema assim. Mariana tem uma coleção de brincos em seu porta-joias, sendo 5 brincos grandes, 3 brincos médios e 8 brincos pequenos. Quantos brincos Mariana tem em seu porta-joias? Nesse método, a gente vai estar jogando. A gente soma 5 mais 3 é igual a 8, mais 8, que dá 16. Assim é o método de composição. Eu vou falar sobre o método da transformação. Eu criei um exemplo assim. Ana tinha 86 bombons e comeu 5 bombons. Com quantos bombons Ana ficou? Deixa eu fazer. Fazendo a continha aqui, vamos girar. Bem, no método da transformação, nós podemos perceber que há um estado inicial, nesse caso aqui foi 86, há um estado intermediário, que é o estado da transformação, que no caso aqui foi o 5, e o estado, e nos traz o resultado final, que no caso aqui foi o 88. E em relação ao método da comparação, nós temos um exemplo aqui. Júlia tem 5 bonecas. Sua irmã Natália tem 3 bonecas a mais. Quantas bonecas Natália tem? Vamos fazer a continha. 5 mais 3, que dá 1. Nesse exemplo, nós percebemos uma comparação entre as quantidades, No caso aqui, nós vimos que Natália, a irmã de Júlia, ela é 3 anos a mais, ou seja, comparando as duas, nós achamos a idade dela, a idade, desculpa, a idade de boneca. Então, isso aí. Agora, com vocês, a última equipe do dia, dessa oficina, Exolinda e Sandra. Palmas para bonito. Boa tarde, pessoal. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo acerca de composição. Ou seja, a gente sabe que a criança, para poder chegar ao estado de composição, ela tem que passar pelo processo de aprender a aprender e aprender a fazer. Ou seja, primeiro eu levo um exemplo para a sala de aula. Ou seja, quando eu digo João ganhou 5 bolas de gude, João ganhou 5 bolas de gude
e logo após ele ganhou mais 3, eu chego até o resultado de 8 bolas de gude. Ou seja, aqui foi usado o método de composição para chegar a esse valor aqui. Pronto, agora vamos estar falando sobre a transformação, onde é necessário que haja algum estado inicial para assim ter uma transformação desse estado inicial e ter o estado final. Então, vamos dar um exemplo. Juliana tem R$100 para gastar no shopping. Ela comprou o vestido de R$25. Então, ela tinha R$100, esse é o estado inicial dela. E ela comprou um vestido de R$35. Não é? E vai me trazer aqui um resultado final, que é quando crianças... Exatamente. Então, eu tive o inicial, onde houve a transformação, porque eu peguei esse inicial e comprei algo, transformei esse inicial e veio o resultado final. Agora nós estaremos falando sobre a comparação. Na comparação, nós estamos aqui falando sobre o campo conceitual das estruturas e as categorias de relação das estruturas aditivas. Então, nós temos um caso aqui para apresentarmos um exemplo na comparação. Que foi: Carla tem 27 figurinhas. Rafaela tem 10 a mais que Carla. Quantas figurinhas Rafaela tem? Então, nós vamos comparar, né? É o processo de comparação entre duas quantidades, né? Quantidades aqui de figurinha. Eu estou falando que Rafaela tem 27 figurinhas. Que Carla tem 27 figurinhas e que Rafaela possui 10 a mais. Logo, eu vou somar e vai dar quanto? A quantidade 37 figurinhas. Eu fiz a comparação de figurinhas de Carla aí, entre Carla e Rafaela. Ok? Essa foi a última dupla. Assim encerramos a nossa oficina interdisciplinar, mas temos ainda uma avaliação que vocês irão fazer, avaliando tanto o conteúdo quanto o desfecho dessa oficina, ok? E até o próximo.